Fala pessoal, muito boa tarde para você que está ligado aqui na programação da BMC News. Seja muito bem-vindo ao BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu, Alan Gani e Alexandre Cabral, que está com uma camisa de um partido. Olha só, você vai ver já, viu? Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Lula é eleito presidente por uma margem bem pequena e Bolsonaro se mantém em silêncio. Caminhoneiros fecham rodovias contra resultado das urnas após derrota de Bolsonaro. E ainda, como o mercado financeiro está reagindo à eleição do presidente eleito? São aí o que é os destaques do programa de hoje que a gente vai discutir aqui no BMC Market. Queria começar trazendo a informação de que o Ibovespa, na manhã de hoje, começou aí o dia pressionado após a vitória do ex-presidente Lula. Por volta das 10h10 da manhã, o principal índice da Bolsa Brasileira recuava 2% aos 112 mil pontos. Agentes aguardam também sinais sobre a equipe econômica e um direcionamento das principais pautas fiscais, em especial sobre uma proposta de nova âncora das contas públicas em substituição ao teto de gastos. Queria trazer, então, aqui o profit da Nelógica aí na sua tela. Você vê, nesse momento, o Ibovespa com queda agora de 0,63%. Nós estamos agora aqui na casa dos 113.816 pontos. Agora, vindo aqui para o nosso monitor do mercado, aqui a gente tem, vamos colocar no geral aqui de variação, Petri 4 vai caindo bastante agora, 8,50%, chegou a cair para 4%, agora está aí na casa dos 8%. Petri 3 também está aqui, caindo, 7,10%. Banco do Brasil também vai caindo, começou aí na casa dos 3%, agora chega aí aos 6,62% nesse momento. E aí, subindo agora na parte positiva aqui da tela, você vê Itaú Unibanco subindo aqui 1,56%, a B3 aqui subindo 2,36%, a Apvida está subindo 4,73% agora, olha a Cogna subindo também 1,57% e por aí vai, vocês estão vendo aí os números na sua tela do profit da Nelógica. É isso aí. Bom, queria chamar agora aqui para participar aqui da nossa conversa o Alan Gani e o Alexandre Cabral, que está hoje de PT. Boa tarde para você, Cabral. Só tenho uma coisa a dizer. Qual é a terceira ação que mais sobe? Raia Drogasil. É o comprador da Petrobras tomando calmante, mano. Eu sou um deles, tá? Eu sou um que tô se fundo na Petro junto. Você tá de... Tô fazendo piadinha, sentindo na pele. E tô de Mengão papa-título, maluco. Vocês não sabem a confusão que tá dando lá em casa. Mas não é 13 isso? Não, isso aqui é Flamengo, ó. Clube de Regatas do Flamengo. Se você saísse na Paulista com essa camiseta, você ia ser confundido, hein, Cabral? Não, ontem dava, porque ontem você tinha Lula na Paulista, né? Hã? Ontem dava, ontem você tinha Lula na Paulista, não podia ir pra greve de caminhoneiro, né? Com essa blusa. Pô, e minhas filhas que não param de chorar, maluco. Ah, pai, tem 2 dias que não ganham o título, tão mausaça, maluco. Não queriam nem ir pra escola hoje. Elas são o quê, Cabral? Elas são flamenguistas que elas gostam de ganhar título, Pior né? é que eu não posso elas sair, se acostumaram, né? Eu sou apresentador, eu não posso Eles estão sair. muito arrogantes. E 12 dias, 2 títulos. Aí tem um papo aí de, não ganha mais nada esse ano. Na final, lá eu descobri, na realidade, o que era o Flamengo esse ano, porque eu não sabia o que é. Ah, você não sabia nem o que era nada da vida, né? Ah, eu nem sabia o que era Flamengo. Flamengo. Foi um jogão, né? Não, foi um joguinho chato. Só uma pergunta. Quando assim, foi o jogo, hein? Foi chato mesmo. 1-0 Flamengo. Não, foi quando foi? De... 1-0. Quando? Sábado à tarde. Sábado. Foi pegado, né, Cabral? 17 horas. Sábado à tarde você tava o quê? Andando de mão dada? Porque você agora não, eu tava andando de bike no Minhocão. Ah, do Minhocão. Andando de bike. Moderninho, né? Não, eu dei uma volta, fiquei cansado e parei. Uma volta de 50 metros, né? Eu cansei e parei ali. Boa tarde, Alan Gani. Muito boa tarde. Que cobertura ontem da BMC. Foi maravilhoso, foi muito bom. Passei aqui contigo, com a Paula, com o Emanuel.
praticamente aí 3 horas no ar, você ficou um pouquinho mais, né? Mas foi, olha, ao vivo, pegado, inesquecível. Não, foi muito bom mesmo. Agora, independentemente do resultado aí do pessoal que tá brigando no chat ainda, que eu pensei que não ia ter hoje 13 e 22, Não, mas vai ter terceiro continua turno. tendo. Vai ter. Vai ter fácil o terceiro turno. Aonde? Força de expressão. Tá. Até 2026 vai ter muito terceiro turno. Vai ter, não, com certeza. Mas olha, independentemente do resultado, foi muito legal. Sim. Eu tenho que admitir que foi muito legal. Aqueles últimos minutos para saber quem que ia ser eleito. Mas a velocidade que quando o Lula virou não tinha mais volta. Tava muito rápida a velocidade. Foi um V, exatamente. né? A queda de Bolsonaro rápida e a alta depois de Lula muito rápida. Pois é, enfim, achei que... olha, sinceramente falando, eu achei ali, naquele momento, que o Bolsonaro ainda poderia passar. Não, porque a velocidade, a cada rodada, a cada 1% era 30, 40 mil que aumentava de diferença. Quando começou a aumentar aquelas casas decimais, Você sabe aí acabou mesmo, aí já não tinha mais... Eu gosto muito de esporte, né? E aí você, por tênis, você percebe quando a pessoa entra com pinta de vitorioso antes da partida. Ou já durante, você percebe. Sabe onde eu acho que eu percebi que me chamou a atenção, eu conversando com outras pessoas, a mesma coisa. Falei, putz, né, acho que o Bolsonaro não vai ganhar, não. Foi no debate, na última frase dele, quando ele dá aquele ato falho e fala para deputado. Ele tava, sabe, não é pinta de vou ganhar? Entendeu o que eu tô falando? A linguagem corporal e tal. Tava bastante. Mas enfim, vamos falar disso? Já vamos começar direto, porque esse é o assunto do dia. Tem um amigo meu que também acompanha tudo de Bolsonaro. Esse é Bolsonaro aí demais. Esse deve estar feliz com a separação, que vai mandar uma carta pro Bolsonaro e ver se aceita ele, no lugar da Michelle. Porque eles não estão mais se seguindo no Instagram, né? Fácil. Então, mas esse o que acontece? Ele falou que achou o Bolsonaro cansado. Isso. Ele falou que o Bolsonaro não estava assim. Ele falou, porra, cara, Lula levantou o Bolsonaro, corta. Aí Bolsonaro ia lá. Ele falou, pô, Lula levantou de novo o Bolsonaro, corta, só dos grupos lá de WhatsApp, que a gente tá junto. Ele, pô, o Bolsonaro parece estar cansado, maluco. Parece que já tá final do ano, jogou bola o ano inteiro e não aguenta a última partida. Então ele, na cabeça dele, ele tava assistindo o Bolsonaro cansado pro debate. Agora, eu não assisti nada do debate, zero. Não vi nada também. Eu tava na estrada na hora. Eu acho que foi assim, uma espécie de um 0-0 horroroso, proposta zero. Foi assim, um ataque o tempo inteiro, um atacando o outro. Foi um 0-0, mas na prorrogação eu acho que o Lula venceu. Né? O Bolsonaro teve momentos muito bons e muito ruins no debate. O Lula foi mais estável, né? Mas eu acho que no final das contas ele se saiu melhor no debate do que o Bolsonaro. Mas acho que isso também não mudou o voto, tá? Particularmente falando, eu acho que tava muito cansativo já. Eu acho que eleição já cansou. Agora que está definido, ok, beleza, mas eu acho que já tava muito cansativo já. Essa eleição teve uma semana a mais, né? Comparada com 14 e 18. Essa eleição foi que nem 2010. 4 semanas. Porque o primeiro domingo foi logo no comecinho do mês. E o último domingo foi no último dia quase do mês. Então foi desde 2010 que não tinha 4 semanas entre o primeiro e o segundo turno. Agora, o que chama atenção, quer dizer, é uma derrota praticamente de 2 pontos percentuais abaixo, mas mostra duas coisas. Primeiro, a própria força ainda do Bolsonaro, porque desses quase 50% de votos válidos, né? Obviamente que nem todos são bolsonaristas. Tem muita gente que votou contra o PT. Então vamos pegar nessa vertente que de 49% praticamente dos votos válidos, a gente tem o antipetismo. Então o antipetismo é algo bastante forte ainda na sociedade brasileira. Por outro lado, o Lula, ele contou com todo o apoio majoritário da imprensa, né? A imprensa ficou a favor do Lula, a classe artística ficou a favor do Lula, aqueles empresários tidos como os campeões nacionais que ganharam muito dinheiro durante o seu governo ou que tiveram facilidades via BNDES durante o seu governo também ficaram do lado do Lula e, claro, todo o poder judiciário também operou ao lado do Lula
Começando pela própria revogação da prisão em segunda instância, que foi o mote para daí soltar o Lula e torná-lo elegível, anulando o processo, e não o inocentando, mas anulando o processo, ele se tornou elegível. E depois, todas as decisões do TSE, que também acabaram favorecendo bastante o Lula, né, durante a sua campanha, à medida que você não podia falar dos escândalos de corrupção, ou até o próprio TSE usou um termo de desordem informacional. Quer dizer, o fato é verdadeiro, mas pode levar a uma conclusão falsa. Para mim, um dos maiores absurdos que eu vi durante esse processo eleitoral foi a parte muito triste, a parte da censura por parte do TSE. Mas também teve os tropeços do próprio Jair Bolsonaro. Quer dizer, apesar do Lula contar com todo o aparato do establishment a favor dele, o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. E ele, para mim, o grande erro do Jair Bolsonaro foi durante a pandemia. Né? Nem tanto em relação à condução em si. Foi a boca, né? A boca. Né? Até porque o Brasil vacinou muito, vacinou mais que os Estados Unidos e a União Europeia. Não sei até por que a campanha do Bolsonaro não explorou isso melhor, né? Você tem gráficos no Banco Central mostrando isso. Agora, a boca, né? Quando você, ali no início, você minimizou a doença, o vírus, você deu de bandeja daí, muitas pessoas ficaram também muito ofendidos. Quem já passou por uma situação difícil de doença e alguém fala, olha, mas não é tão assim, você sabe como isso pega, como isso dói. Então eu acho que ali a comunicação, a gente até falou isso em outros programas, ele poderia ser eleito no primeiro turno se ele tivesse tido uma boa comunicação, nem condução, uma boa comunicação durante a pandemia. Apesar, veja, de todo esse aparato que o Lula teve a favor dele, ele ainda teve uma votação muito expressiva, mostrando que o antipetismo ainda é muito forte na sociedade brasileira. Aliás, ele poderia ter usado muito isso a seu favor, não usou, né? Eu não entendi até hoje porque o que passou na cabeça do Bolsonaro lá atrás, eu não sei se foi questão Dória, o que foi, de desprezar tanta doença, mano. De falar, desprezar no sentido de, putz, isso é gripezinha, eu sou atleta e não pego. Isso era tipo de coisa que eu não entendo até hoje porque ele verbalizou isso. Exatamente. Será que foi da cabeça dele ou ele foi assessorado? Hoje, alguém falou isso? Não, eu acho que o grande problema é que ele não ouviu a assessoria. Eu acho que uma assessoria nunca iria falar isso pra ele. Tipo assim, se ele não tivesse falado 3 ou 4 frases, ele estava eleito. Exatamente. Eu acho exatamente. Que para uma assessoria falar para ele falar um negócio desse, é para ir para uma agressão muito forte. E por mais que tem muita gente que às vezes fala, não, vocês estão errados, vocês estão falando besteira. Não é, gente. Se ele tivesse melhorado a comunicação, ele teria sido eleito no primeiro turno com uma larga vantagem em cima do Lula. Sim. E a própria equipe dele já analisa que ele falou demais e isso prejudicou a campanha. Ele, por exemplo, a gente falou disso aqui, você pode falar a mesma coisa de outra maneira. Convoca a população e fala o seguinte, olha, a gente falou isso em outro programa, não dá para eu fechar tudo, as pessoas vão morrer de fome, então eu peço a colaboração. A doença é grave, e é grave. Exatamente. A doença é grave, vamos todo mundo usar máscara, vamos todo mundo manter distanciamento social, vamos ser civilizados, vamos ser cidadãos, convoca a população, vai todo dia na TV, dá entrevista, mostra que você está na linha de frente, mas não dá para fechar tudo. Agora, se vocês não colaborarem, eu vou ter que fechar tudo, mas não vamos fechar. Quem poder trabalhar em casa, vá. Exatamente. E tem direitos, não quero mexer em direitos naturais invioláveis, direito de ir e vir, direito ao trabalho sustento, isso é uma decisão individual, mas eu preciso da colaboração de vocês. É discurso de estadista. Não, e ele agiu muito que nem o Trump e viu que lá não deu certo. Mas o Trump não fez isso, Morales. Não. A questão não é ele ter feito, foi a questão de querer ser um Trump, porque o Trump ele também tem o mesmo estilo do Bolsonaro, de querer bater na mesa e falar. Mas o Trump ele não minimizou a doença desde o início. Isso sim. Isso foi uma grande diferença. Exatamente. Vacina, ele falou assim, ele botou uma baita grana, a Pfizer aí, que dê graças a Deus ao Trump. E outra coisa, o Trump falou assim, fez um baita discurso, General Motors, lembra que era o negócio dos respiradores
operadores mecânicos. Cadê vocês, em vez de produzir carro? Puta discurso populista, mas pega bem para a população, né? Falou, opa, cadê? Em vez de vocês produzirem carro, vão produzir respirador e tal. O Bolsonaro não fez nada nesse sentido. Então, assim, também teve... Eu não sei se foi Dória, eu não sei. A sua condução... O que houve ali para peitar Dória, eu não sei dar a resposta. Ficou numa Mas briguinha... foram 4 frases que ferrou ele. Uma briguinha infantil que acabou destruindo a campanha dele. E outra, destruiu o Dória também. Ele conseguiu colocar o Dória também. Zerou o Dória da política. E você vê a capacidade dele de transferência de votos, quantos governadores, senadores ele elegeu. Tarcísio, quem é Tarcísio, maluco? Então olha a força dele. Quer dizer, é uma força muito grande. Se ele explorasse melhor isso... Agora, vamos deixar bem claro novamente a questão de que todo mundo estava falando que o primeiro turno foi o Nordeste que fez a diferença. Dessa vez quem fez a diferença foi o Sudeste. Foi o Sudeste, foi São Paulo e Minas Gerais. E uma baita abstenção. Foi uma baita abstenção. São Paulo e Minas Gerais decidiram essa eleição. Eu não reparei a abstenção, foi grande? Gigantesco em São Paulo. Foi aquilo que eu comentei ontem. Quando eu fui votar mais ou menos no mesmo horário, foi de 1h da tarde, entre meio-dia e 1h. Aí eu fiz a mesma pergunta para a mesária da outra vez. Eu falei, muita gente veio votar, como é que tá a votação? Ela falou, olha, da outra vez, essa hora, já tinha votado mais da metade. Agora não chega a 30%, 40%. Aí eu, inocentemente, saí assim, caramba, Rio de Janeiro sem segundo turno. Um sol lindo de praia. Será que o pessoal vai votar à tarde ou simplesmente não vai votar? E eu não sei quantificar para quem isso atrapalha. Eu não sei dizer se não votar do Carioca ajudou ou não. Olha, quem. Cabral, eu vou falar por mim. Eu sei dizer que, caramba, eu fiquei assim, filho em lugar nenhum. Eu vou falar por mim. Eu estava no clube ontem, né? Lendo meu livro, sol, piscina, cervejinha. Aí eu falei, cara, tem que trabalhar. Isso que horas? Isso que horas? Maravilhoso. Isso era, Cabral, era 1h da tarde. Então. Só que eu tinha que estar aqui às 4, né? E antes eu ia dar entrevista lá, liberado, obviamente, pela BMC, para uma outra emissora. Sim. E aí, eu falei, meu Deus, eu acho que se fosse votar, meu amigo, naquela situação, muita gente... Era muito dizer difícil, que Rio tava só lindo. Não, tava bom demais. E o trânsito, maluco? Não, o trânsito tava... Aqui também tava, lá tava do capeta. Olha, só pra você ter noção, eu voto do lado da casa do meu pai. Eu saí da minha casa, eu demorei 1 hora para chegar na casa do meu pai, coisa que eu levo em 20 minutos. Cheguei em 1 hora o trânsito tava e votei em 30 segundos, porque eu cheguei na sessão, entrei... No meu não tinha uma pessoa nem lá dentro. Lá dentro uma mesária estava almoçando e 2 atendendo. Não, o pessoal tava tomando refrigerante na hora que eu cheguei ali. Eu falei, olha, tá beleza. Aqui. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. Vocês viram que o Bolsonaro não falou até agora. Tá quieto. Não falou ontem à noite. O QG dele falou que ele foi dormir, não quis nem responder as mensagens. Um caldo de cana. Acho que foi um caldo de cana. Agora, a minha pergunta é a seguinte para vocês. Pior cenário nesse caso é haver aí uma contestação do resultado eleitoral por parte do Bolsonaro? Para mercado, você diz? Eu acho que no geral, né? Não, se tiver, assim, vamos lá, para mercado, né? Se tiver esse tipo de contestação, vai trazer, claro, muita volatilidade, com certeza. Né? Aliás, o mercado, desculpa, Cabral, só para concluir, o mercado hoje você vê que está com dificuldade de formar preço. É um sinal de incerteza. Primeiro é Lula, disparado, porque ninguém sabe a equipe de Lula, mas eu tinha que ter um pezinho de Bolsonaro nessa história dele ainda não falar, tá bom, Lula é teu. Sabe, falta aquele... aquele desapego do tipo, ok, vai, a vaga é sua, janeiro a gente vai lá trocar faixa e vai ser feliz. Porque qual é uma dúvida que todo mundo tem, que eu tenho pra caramba, como é que vai ser essa transição? Sim. Porque a transição é fundamental. Eu não tô falando que Gandhi saiu do apartamento dele, eu vou morar no apartamento dele. Nem isso. Mesmo porque você não uma máquina gigantesca. Não tenho dinheiro nem para metro quadrado do banheiro. É uma máquina gigantesca chamada Brasil, maluco. Ok, Lula já governou, mas é outro tipo de campo, é outro tipo de país, já mudou muito. Então, se do nada cair de paraquedas dia 2,
sem nenhuma equipe técnica já estar na transição, os primeiros 2 meses vai ser de transição. Olha a droga. Porque, ó, pega assim, por exemplo, a vida de numa empresa, né? Então, às vezes, tem aqui Uma o empresa estagiário vai embora gigante. lá, na sala inversa, aí vem outro, a gente precisa treinar e tal. Aí, o que acontece? Se o estagiário antigo tá com bronca do novo, o que acontece? Ele não passa, não ensina como é que faz, entendeu? Ó, não mostra o caminho das pedras, dificulta, né? Então isso que o Cabral falou é algo, imagina isso na esfera pública. Eu vou contar a história de um banco, só uma coisinha, até sobre essa questão do Bolsonaro, surgiu aqui a informação de que os assessores do Bolsonaro têm pressionado o presidente a reconhecer o resultado da eleição, como já fizeram os outros chefes de poderes no Brasil, mas até agora ele não respondeu. Tem um papo que são 2 histórias. Primeira antiga, eu conheci um pessoal que era de área de risco de um banco. Não vou citar o nome do banco aqui por questão de ética. Eles trabalhavam com risco de mercado. Risco de mercado é controlado pelo Banco Central na unha, para evitar banco quebrar. Sim. Ok, parabéns pro BC e nenhum banco reclama disso. Então, o que eles eram responsáveis? Eles eram responsáveis no começo da manhã e no final da tarde de mandar o relatório para o Banco Central. Aí teve um outro banco que foi lá e levou a área. Levou a área inteira, assim, pá. Aí a área foi, não sei o que, o banco que ele estava ficou com raiva, vai embora então. Aí foram embora. Aí colocaram gente na área. Passa uns 2 meses, chega uma multa do Banco Central daqui lá na portaria. Pô, que multa é essa? Não sei o que, você tá maluco, Os dados que vocês tinham que me entregar 2 vezes ao dia está atrasado nos últimos 30 dias, ainda perderam acesso. Aí foram ver, não tinha procedimento interno. Então a equipe anterior, como não tinha para passar para ninguém, porque foram teoricamente demitidos, admitidos, vai embora logo, quem chegou não sabia da rotina. Então, como não sabia da rotina, só chegou uma multa monstra dentro do Banco Central. Pô, deu um rolo do caramba. Superintendente pra cima caiu. Como é que você não tem controle da tua equipe, etc. E imagina isso no país chamado Brasil. Quinto, sexta, oitava, 10ª economia do mundo. Do nada não tem transição. Tanto é que eu já vi parte da imprensa dizendo que vai ser o Alckmin. E já estão dizendo que é Alckmin, Ciro Nogueira e o vice do Bolsonaro que deu branco. O Braga Neto. Braga Neto. Que esses 3 vão ajudar a fazer a transição para evitar dizer que foi alguém da ala PT, não sei o quê, sendo Alckmin de um lado, Braga Neto e Ciro Nogueira do outro. Ciro Nogueira tá centrão, né? Então, daqui a pouco, opa, ele tá do outro lado também. É Brasil, maluco. É Brasil. Infelizmente é Brasil. Então, estão dizendo que ele vai fazer. Eu torço para fazer. Todos sabem que eu queria que fosse presidente. Eu torço pra ele, pra transição. A gente não pode parar uma máquina pública por orgulho, mano. Não pode, literalmente. Não dá. Ou você torce ou você torce. E outra coisa, estão dizendo, eu vi comentarista de Brasília também falando, que Bolsonaro está esperando sair o relatório dos militares, dizendo que a urna foi totalmente de boa, não teve nenhum problema para reconhecer Lula. O Cabral, só não sei como é que é prazo para isso. Exatamente esse ponto que eu queria chegar em você. Você acha que o Bolsonaro pode questionar as urnas agora nessa... Eu acho. Pode. Mas já acabou, né? Agora que vai Não, mas se tiver algo errado, pode e deve. Sim, se agora tiver não algo vai errado, reclamar claro. de primeiro turno agora, porque aí já perdeu o tem que ter time uma total. substância para reclamar, né? Aí sim. Exatamente. O Rodrigo Pedruzzi está falando aqui, estão atentos ao discurso do presidente. Então, Rodrigo, o presidente já havia que ia dar esse discurso já faz tempo. A Kelly Cali trouxe a informação para a gente de que ele anunciou que iria falar com a imprensa e não apareceu até agora. A gente está aguardando. Mas ele anunciou que ia falar hoje? Falou que ia falar hoje. Eu não tinha visto. Os assessores falaram que ele ia conversar com a imprensa. E muita gente também já está falando aí que ele pode fazer uma live. Já está todo mundo posicionado para a live, hein? Não, tá todo mundo posicionado. Ele está aí para falar faz tempo. A gente, a cada hora que passa, a gente recebe uma informação de que, atenção, Bolsonaro vai falar. Atenção, toda hora a gente está recebendo isso. E ele não falou até agora. Então a gente está uma grande expectativa, aguardando para saber o que ele vai falar
Daqui a pouco vamos aguardar. Né? Agora, o Lula, né, enfim, vai pegar um desafio, é o desafio da vida dele. Antônio Batista falou, Bolsonaro finalmente aderiu ao lockdown. Desculpa. Continua. O Lula vai agora pegar uma situação da qual ele não estava acostumado, hein? Então, em 2003, ele é eleito, né? Em 2002, ele é eleito, assume em 2003, com uma popularidade muito grande, né? Uma conjuntura internacional muito favorável, um Congresso que não era hostil a ele e não existia uma direita formalizada no Brasil na sociedade civil. Tá? Não existia. O que era tido como direita era o PSDB, que hoje fica evidente que é um partido de centro-esquerda, é o que se assemelha ao Partido Democrata americano, são progressistas. Hoje, o Bolsonaro ele entra para um novo mandato num cenário internacional muito diferente daquela época, um cenário de recessão, um cenário onde não tem mais o efeito China crescendo a 2 dígitos, muito pelo contrário, o bônus China acabou, o bônus êxodo rural da China acabou, a mão de obra da China está encarecendo, se tornou ali, formou uma grande classe média na China, uma mão de obra mais cara, então esse efeito da produtividade chinesa está se esgotando no mundo, inflação global, conflitos geopolíticos envolvendo Rússia e Ucrânia, então menor crescimento, mais inflação. É um cenário internacional econômico muito mais desafiador. Aliado a isso, ele tem agora também um Congresso mais difícil dele lidar. Tanto na Câmara dos Deputados, que está mais à direita, tudo bem que dentro dessa conta à direita tem muito fisiologismo, mas que cobra o seu preço também. E no Senado, né, o próprio Sérgio Moro acaba sendo uma força de oposição a ele, né, a ministra Damares, a ex-ministra Damares, né, a Tereza, enfim, também são forças de oposição no Senado. Então ele vai ter que lidar com isso. E terceiro, você tem hoje minimamente organizado movimentos civis de direita no Brasil. Então, pessoas que, se a gente vê protestos, né? Hoje, quem tem o protagonismo dos protestos nas ruas não é mais a esquerda. Há muito tempo, poucos protestos são organizados em massa pela esquerda. O que a gente vê são os protestos de direita, né? Pessoal com a bandeira do Brasil e tudo mais. Então, ele vai ter que lidar com esse sentimento antipetista ainda muito forte no Brasil, com uma direita mais organizada na sociedade civil, com um Congresso mais hostil e com uma conjuntura econômica bastante desfavorável. E tudo isso com 77 anos. Por essas e outras, eu tenho uma intuição de quem será o próximo presidente do Brasil, será Geraldo Alckmin. Boa! E você compartilha da mesma opinião, Cabral? Não sei. Pelo seguinte, a minha cabeça tem horas que vai para um extremo ou para outro, que é uma loucura, meu irmão. É uma loucura. Se eu tivesse que falar minha cabeça agora, 31 de outubro, 2h33, pode ser diferente de 1º de novembro às 2h33. A minha cabeça de 31 de outubro, 2h33. Lula vindo por um governo para tentar apagar a fama de fui ladrão, fui corrupto, fui o que fui. Tentar fazer um bom governo, ele não vai ser reeleito para tentar ficar na história. Se daqui a 4 anos a equipe dele continuar, aí a farra do boi pode rolar pesada. Mas eu acho que esses primeiros 4 anos ele quer tentar tirar o nome dele de bandido, roubou, ferrou tudo. Então eu acho que muita coisa do discurso dele de esquerda ele não vai botar na prática. Isso é a minha visão hoje. Só que tem horas que eu acho que ele vem vingativo. Mas nesse momento eu acho que ele não vem vingativo. Eu acho que ele não vem para perseguir pessoas. Eu acho que ele vem numa cabeça de tentar fazer união, porque ele está com 76 anos, teve câncer há pouco tempo, está curado, mas teve um câncer. Você sente que às vezes ele está cansado. Pô, 76 anos é idade, povo, não é garoto mais não. Principalmente ele que não foi o Abílio Diniz, que foi atleta a vida inteira. Nem o Jorge Paulo Lema, que foi atleta a vida inteira, que é outra coisa. Então eu acho que ele tenderia a fazer um bom governo, um governo, não vou dizer para tão mercado como o Paulo Guedes. Não vai privatizar, não vai ter nem conversa de privatização de Banco do Brasil e de Petrobras. Mas eu acredito que aquele papo de estatizar a Eletrobras, tomar de volta algumas empresas, eu acho que isso não ocorre.
para tentar ficar da história e falar, pelo menos eu fiz, me aposentei, se alguém fez alguma gracinha para frente, essa culpa é minha. Esse é meu discurso 31/10/2 e 33. Se o Morales fizesse a mesma pergunta amanhã, eu já posso dizer, não, ele vem vida louca. Ele vem vingativo, arrebenta tudo que se dane, qualquer coisa diz que pegou assim do Bolsonaro. Então o meu discurso hoje, para mim, ele está mais light. Eu acho que ele vai tender a fazer um bom governo. Não privatização, não tão liberal como Paulo Guedes, mas não tão doido como foi Lula 2 nem Dilma. Ô Cabral, você tá igual a Bolsa, então, hoje? Cada hora... Mas nesse momento eu tô meio pró, eu acho que ele vai tentar fazer um bom governo. Espero até que faça, porque eu moro aqui, né? Agora, emergem duas forças aí, hein? Já para 2026, né? Além do próprio Bolsonaro, se ele quiser. Não sei como ele vai, de alguma maneira, vai ter que se manter na política, né? Para o nome dele ficar também ativo. da forma como ele vai sair, Exatamente, né? Mas, enfim, teve a sua votação expressiva e tal. Agora, Tarcísio, se fizer um bom governo em São Paulo, vai ser uma força política. Não cometa o mesmo erro de João Dória, Tarcísio. Não, né, no primeiro ano de governo, se a sua popularidade estiver lá em cima, cuidado, né, de, quero já ser o presidente do Brasil. Como não fez tropece José Serra nas também, próprias pernas. Quem? José Serra também fez isso. Ah, sim. Então, eu acho que isso é para vir pro Zema e o Zema. E o Tarcísio mais 4 anos, 8 anos de governador. Eu acho que o Tarcísio tem aí um futuro pela frente. Se fizer um bom governo em São Paulo, pode já pensar, né, para 2030, exatamente. E o Zema para 2026, já dado que é o segundo mandato dele. Então são duas forças políticas que emergem. O Zema só precisa do nome no Nordeste e ele tem que sair do Novo, né? Porque o Novo não fez 5 deputados federais, então o Novo não tem quase direito nenhuma propaganda. O Novo está com 3 deputados federais. E o PSDB perdendo em São Paulo. Virou nanico, né? Virou nanico. O PSDB esfacelou. Acabou. Só não é porque de Tasso, Gereissati... O PSDB ainda tem força assim nos bastidores, né, no jornalismo, no judiciário, mas enquanto partido político, esquece. E daqui a pouco a gente volta até nesse assunto, porque eu queria entrar em outro assunto aqui com vocês, ainda aproveitando sobre isso, é que a Polícia Rodoviária Federal, ela vai acionar a Justiça para conseguir a liberação de vias bloqueadas por caminhoneiros após a derrota do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais. Nessa manhã, rodovias de ao menos 13 estados haviam sido bloqueadas pelos manifestantes. A PRF afirma que já acionou a Advocacia Geral da União, que representa órgãos do governo em ações judiciais, para apresentar os pedidos à Justiça Federal. A corporação disse em nota que é importante destacar que a PRF já acionou a AGU em todos os estados onde foram identificados pontos de bloqueio para obter interdito proibitório na Justiça Federal, objetivando liminarmente a expedição de mandado judicial como forma de garantir pacificamente a manutenção da fluidez nas rodovias federais brasileiras. Eu odeio essas notas como elas são feitas. Mas, enfim, como é que fica essa situação, então, das estradas brasileiras? Por isso, agora a gente vai conversar com o Wallace Costa Landim, o Chorão, que é presidente da Abrava, Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Oi, Chorão, seja bem-vindo. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade. Daniel, Alexandre, Alain. É um prazer aqui estar conversando com vocês e poder estar passando até para a população o que realmente de fato está acontecendo, né, nesse segmento do transporte e Brasil, né? Então já responde direto pra gente, então, Chorão. O que está acontecendo? O pessoal parou, foi combinado, o que aconteceu? A gente já estava acompanhando, né, antes da própria segundo turno. Existia uma parcela muito grande ali da extrema-direita, né, que já tinha se colocado a favor, se caso um placar desfavorável ao presidente Jair Messias Bolsonaro, iria fazer uma manifestação, né, iria parar o país, que é uma ala ali voltada ali ao segmento do intervencionista, que eles estão querendo a intervenção militar, estão querendo aí o fechamento do Supremo Tribunal Federal,
estão querendo aí a volta do presidente Lula para a cadeia. Então, é assim as pautas. Eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei e sempre vou lutar pelo meu segmento de transporte. Nós temos várias pautas, né, do segmento do transporte que está parado. Nós precisamos respeitar a democracia. Nesse exato momento, precisamos ter o quê? Muita responsabilidade e muita tranquilidade para a gente poder avançar. Precisamos, sim, fazer aí uma interlocução aí com o próximo governo, né? Eu estava acompanhando aí até a fala do Alan, se eu não me engano, ali tá com a camiseta do Flamengo. E é justamente isso. Não me ofendo. Você é flamenguista ou chorão? Eu torci, viu, cara? Torci mesmo aí, pô. Não, você torceu, mas ele perguntou que time. Qual é o seu time? Não, eu sou palmeirense, cara. Menos mal. Tá bom. Então, e eu também acho que esse próximo governo, né, agora a volta do presidente Lula, né, a gente precisa respeitar. Eu parabenizo essa eleição, foi um placar muito curto, aí a gente já estava esperando isso, né, foi aí o que deu realmente nas pesquisas. A democracia é isso, né, a maior quantidade aí venceu, né, o presidente Lula aí teve aí o Nordeste aí, e Minas Gerais aí um fato aí espontâneo, né, do segmento. Eu acho que a gente precisa respeitar e esse fato que está acontecendo hoje dentro do país, né, uma paralisação sem pauta, né, do segmento do transporte, um pessoal aí da extrema direita aí ligado aí tentando usar o nome dos caminhoneiros, isso nos preocupa muito. Estamos falando aqui da situação da própria economia do país, né? Ô, Chorão, me fala uma coisa, esse movimento dentro dos caminhoneiros, o quanto que ele representa, né? O quanto que ele tem de força dentro do movimento ao ponto de conseguir parar o país, né? E qual que é o possível desfecho dessa situação? Cortou, não está saindo som. Tá ouvindo a gente agora, ô Chorão? Tá ouvindo? Agora voltou. Tá. O quanto que esse movimento ele representa dentro dos caminhoneiros e qual que é a força dele? Eles teriam força para parar o país e qual, na sua visão, seria o desfecho dessa situação? O que acontece? Os transportadores autônomos é a categoria que eu defendo e luto através da associação da Abrava, né, dos condutores. Nós transportamos, os autônomos transportam 62% da carga desse país. Cadastrado na NTT, nós estamos ali por média de 900 mil, né? Ao total de tudo, aí 1.620.000 registrado na NTT. E a gente, sim, tem uma parcela muito grande que apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro, como também o da esquerda, o do centro. Né? Então, assim, o que deu na eleição é justamente o que tem dentro também da categoria. Quando você fala na região do Nordeste, né, os caminhoneiros é mais para a esquerda. Quando você fala aqui no Centro-Oeste, é mais voltado para a direita. Né? Então, assim, São Paulo ali uma decisão ali muito peculiar, né? Um à esquerda, outro à direita. Mas eu acho assim que esse movimento não está partindo do segmento do transporte rodoviário de carga, né? Está partindo aí para um lado que a gente conseguiu fazer o levantamento aí para uma ala muito forte ali da questão de intervencionista, né? Como eu falei no início, até querendo a questão do bloqueio do fim do Supremo Tribunal Federal. Isso que a gente está acompanhando. Cabral aqui falando. Meu amigo, deixa eu tirar a dúvida contigo. A ABICOM liberou um relatório hoje, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, que o preço do diesel está defasado em R$ 1,62. Se por acaso a Petrobras, nas próximas horas, hoje, amanhã, quarta-feira é pouco provável que é feriado, ou quinta, desse aumento do diesel, não obrigatoriamente de 1,62, mas deu aumento de 80 centavos.
Acontece. Eu fiz ele Até sumiu. Desanimou aí. Não, é porque eu não continuar perguntando, né? não, a minha dúvida é... Mas com Põe os tua- 3 então, por favor. A minha dúvida com ele é, se nesse aumento de 80, 70 centavos, se vai inflamar quem não estava na manifestação. boa pergunta. Se vai inflamar pessoas que falaram, ok, é da política, Lula foi eleito, como ele falou, segue a vida, vamos conversar em pautas com Lula. Esses que estavam fora, te der esse aumento de 80, 70 centavos, se eles passam a aderir a esse grupo. Legal, vamos trazer de volta o Chorão, que a gente conseguiu o contato com ele novamente. Chorão, você conseguiu ouvir a pergunta do Cabral? O som não tá saindo, caiu aqui, parou Alô? o som de novo. Não, tranquilo. Você tá ouvindo a gente agora? Não voltou. Alô? Alô? Retorno de você. Alô? Alô? Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema aí com o Chorão. Bom, enfim, ao que tudo indica, parece ser uma coisa, vamos dizer assim, pontual, né, Gani Cabral? Aparentemente sim. E tomara que seja pontual. Imagina, começou por Santa Catarina, eles paralisaram rodovia em Santa Catarina, onde teve uma votação para o Bolsonaro, mano. Então eles atrapalharam quem votou no próprio Bolsonaro. Então, sei lá, não sou muito a favor dessa paralisação. Desde ontem eu já achei ela bem estranha e agora comprovando que é um grupo pequeno. E outra, né? Pequeno, mais barulhento. A polícia vai acabar tirando mesmo, porque é questão política, não por outra coisa. E isso acaba prejudicando os próprios caminhoneiros. Então não deve ter uma mudança nisso, não. Né? Acho que não escala, não. Acho que não vai escalar. Não deve escalar, né? Não. O chefe está dizendo, minha mãe falou que eles fecharam a Dutra meia-noite. E o chefe está dizendo aqui na gente no WhatsApp que tem uma amiga dele que está horas e horas no mesmo lugar. Pois Banheiro você até vai, porque você está no ônibus. O problema é que começa a dar fome e sede, né? Dependendo de onde você está, no meio do nada, você não tem onde comer e beber, pô. Exatamente. Eu só queria trazer uma informação, antes a gente ainda está tentando trazer o Chorão de volta. Saiu aí no Instagram a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela escreveu a respeito da questão Casos de ter família. seguido ou não ela e o marido, enfim. Ela colocou assim, esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter deixado de me seguir em seu Instagram, conforme o Jair explicou em várias lives. Quem administra essa rede não é ele. Eu e meu esposo seguimos firmes, unidos, crendo em Deus e crendo no melhor para o Brasil. Estaremos sempre juntos, nos amando na alegria e na tristeza. Que Deus abençoe a nossa amada nação. Então é aí a Michele Bolsonaro publicando então no Instagram para dizer que ela e o marido seguem juntos, apesar de ter aí esse problema aí com o Instagram que a gente está vendo hoje. E que tem muita gente deixando de se seguir e não se sabe ainda. Isso aí teve uma explicação. O próprio Instagram, anualmente, ele faz uma limpa das contas inativas. Então, eu mesmo perdi 300 seguidores hoje. Eu também. Meio normal. Eu perdi 400 a 500 seguidores hoje. Então, Contas inativas, para né? vocês Faz uma limpa. pararem de ficar pegando robô nesse Instagram de vocês. O pessoal que segue, né? Só um dado cultural, enquanto já entrou, chegou, O Chorão. Chorão já voltou. Atualmente, Vamos logo, senão ele coloca vai ele chorar, então, pô. por favor. Piadinha. O Chorão de volta. Nesse momento, nós temos 29 bloqueios totais, 71 bloqueios parciais e 11 pontos de manifestação. Saiu às 2h43 da tarde no BDM, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, envolvendo 17 estados. Chorão, a minha dúvida é o seguinte: nesse momento você está dando a entender pra gente que está sendo uma manifestação política pelo fato de não concordarem com Lula presidente. Só que em paralelo a isso nós temos a Petrobras. Se nós olharmos o relatório hoje da ABICOM, que é um relatório que sai diariamente da defasagem do combustível, ele diz que o diesel deveria ter um aumento de R$ 1,62 para equiparar a cotação internacional. Se por acaso a Petrobras, nas próximas horas,
deu aumento do diesel, sei lá, de R$1, R$1,10, R$0,80, você acredita que essa parte dos caminhoneiros que não estava indo pelo ideal político, estava tocando a vida, se una a essa parte política para manifestar contra o aumento, ou o aumento faz parte de mercado, já que a defasagem está grande? Cabral, a gente precisa ter muita responsabilidade e se vocês me acompanharam antes da campanha, eu venho batendo de frente com o mercado, com o PPI, que é o preço de paridade de importação. Né? Nós temos aí uma defasagem de 18%. O presidente Jair Messias Bolsonaro, durante a campanha dele, ele fez uma compra antecipada de voto, que é aquela questão do voucher caminhoneiro, né? E a gente já estava esperando um aumento após o segundo turno, após a campanha. Né? O que a gente precisa, o que a gente luta, o que é? Nós temos uma lei, que essa lei está vigente, que é a Lei 13.703, que é a planilha de custo mínimo, dentro dela nós temos o gatilho, né? Então a gente vai trabalhar nesse sentido. Agora, o que a gente precisa é ter muita responsabilidade e agora cobrar, né? Não mais o Jair Messias Bolsonaro como o próximo presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma também das promessas de campanha dele, que é o fim do PPI, né? O fim do preço de paridade de importação. E isso nós não vamos bater de frente mesmo, né? Pode ser o presidente que está lá. Agora, essa questão do aumento, com certeza vai vir durante aí essa semana, com certeza vai ter um aumento. Agora, a gente precisa estar unido e abrir esse diálogo com o novo governo para que a gente possa achar a solução. A solução que a gente vê é o fim do preço de paridade de importação. Precisa fazer alguma coisa de imediato? Precisa. A gente pontuou no governo de Jair Messias Bolsonaro que até criar um fundo de estabilização e subsidiar somente os 20% de importação, enquanto a gente estiver atrelado na moeda estrangeira. Enquanto isso, a gente vai ficar 100% aí voltado para essa questão aí dos preços dos combustíveis. Agora, a pauta política é muito claro que a pauta política é muito claro. Tanto é que em Santa Catarina, em alguns pontos, os bloqueios iniciaram aonde? Na frente das Havans. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade também, e a gente está tentando levantar a questão até do lockout, né? De algumas empresas que estão incentivando. Durante a greve de 2018, nós tínhamos 52 pontos no país, e hoje nós temos mais de 70 aí com fato político. Perfeito. Vocês têm mais alguma dúvida? Acho que é isso, né? Bom, a gente vai aguardar, né, Chorão, para ver o desenrolar dessa situação, mas eu agradeço a sua participação aqui na programação da BMC News, aqui no BMC Market. Um grande abraço para você e, por favor, volte mais vezes. Eu que agradeço, né, e que Deus nos proteja, que dê muito entendimento, muita sabedoria e que essa parcela aí que o país está dividido, que aceite, né, que entenda que a democracia venceu e daqui para frente a gente, unidos, né, lutar pelo bem do país em si, né? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Wallace Costa Landim, presidente da Abrava, aqui no BMC Market. Um abraço, Wallace. Um abraço. Valeu, isso aí, gente. E a gente não deu intervalo ainda, então a gente precisa ir para um rápido intervalo. Quer chamar o intervalo, Gani? Você não tá num... Ô, Gani, não, põe nos três, triste, cadê? Né? Não. Tem versão nova para intervalo depois do segundo turno? Pois é, eu preciso criar. Ainda tá na antiga? Não, você me deu uma boa ideia, Cabral. Eu preciso criar uma versão nova. Mas vamos lá, né? Vamos na versão antiga enquanto não tem nova? Vamos lá, então. Então, pessoal, vamos pro intervalo. BMC News. Informação que gera valor.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimentos da América Latina. É isso aí, estamos de volta aqui no último bloco do BNC Market. Os caras falam aqui, o que a gente vai falar agora? O outro, não sei. Gente, eu queria saber como é que vocês estão vendo o mercado hoje. A gente está agora com o dólar em... Dólar afundando, real afundando, 5,18, mano. 5,18, aqui pra mim tá parecendo 5,25, eu não sei por que não atualizou. Deixa eu ver o dólar futuro. Deixa eu ver aqui. O real tá caindo ou o dólar tá caindo? Não, é o dólar. O real tá valorizando. O dólar tá caindo 2,34, tá 5,17. Deixa eu ver o dólar futuro pra dólar amanhã, futuro que é igual pra à dezembro, vista. 2,39 a 5,20. O pessoal aí me perguntou, né, o que eu faria nessa situação. Tudo ao mais constante, claro, né? 5,25 partindo da premissa que o Lula não vai, o Alckmin não assume, tudo mais, aquela coisa toda, né? Eu aumentaria a exposição, diminuiria a redução estatal e aumentaria a exposição lá fora. Isso é o que eu faria. Entendeu? Seja via BDR, mas de preferência via investimentos diretos lá fora. Hoje a gente tem corretoras que permitem fazer isso. Aliás, vou até recomendar uma do nosso patrocinador, né? A própria Avenue. Mas eu acho que é muito importante ter posições no exterior. Até porque o processo eleitoral, da maneira pelo qual ele foi conduzido, né, mostrou quanto há afrouxamento institucional no Brasil. E como a economia, né, e os investimentos são muito atrelados ainda à política. Então, por essa razão, eu já sou um fã de investimento internacional em qualquer circunstância, tá? Mas, diante do que eu coloquei na minha outra fala, eu aumentaria posições no exterior. Cabral? Ok, aumentar no exterior, mas ainda acho que ainda tem muita empresa boa aqui dentro que não sente, não sente nada em relação a Lula, a não ser uma desgraceira de Brasil, que eu acho que o Congresso não deixa. Então tem muito... A Petrobras e Banco do Brasil, meio que vamos esperar colher, mas as demais... Eu não vejo muito por que se preocupar. O Cabral tocou num ponto importante. Não estou falando para zerar, né, Brasil, Sim. Não é isso. Mas se aumentar exterior e ter ações no Brasil, mas eu acho que tem algumas empresas que, independentemente do cenário, elas ficam, né? Aliás, a minha alta no petróleo compensou a minha queda no urânio, viu? Eu estou tentando balancear, zerar, tomei um puta fumo na Amazon também. Mas agora eu tô tentando zerar, viu? O petróleo tá brilhando, viu? Olha, petróleo polui, mas dá grana. Então vamos passar a fazer o seguinte, eu vou fazer um fundo de investimento que vai ser fundo de investimento multimercado contra gangue. Contra gangue. O que ele fizer, a gente faz o contrário do fundo. É isso aí. Vocês vão ficar ricos. Ô Cabral, minha pergunta aqui para você é a seguinte, você acha que há possibilidades agora com Lula eleito, há possibilidades da Cogna sair do comboio do pó? Tem uma chance. Se Fiéis pegar pesado, tem uma chance grande. Tem uma chance, então? Tem sim, boa, considerável, não é desprezível, tá?
Se ele pegar pesado com o FIES, sem muito critério, dando pra qualquer um que... Pô, eu conheço um cara, mano. Eu conheço um cara que ele foi, eu juro, essa história é verdade. A filha dele passou no vestibular, uma faculdade de 10ª divisão no Rio. Aí ele foi levar a filha no dia. Aí tava tendo lá, faça vestibular a qualquer horário. E tava chovendo muito. Ele falou, não vou pegar esse trânsito, deixa eu fazer o vestibular. Foi lá e passou, passou no vestibular e fez a faculdade. E a faculdade dele era 4º turno. Começava 10 da noite. Era de 10 da noite a 4 horas da manhã. Ele falou que o pessoal ficava no bar 3 vezes por semana no dia da aula. Então eu acho que se ele voltar com o FIES pesado, é para olhar com a educação com carinho, sim. Somente Cogna, quem tem a parte EAD muito forte. A gente vai fazer o fundo Lula 11. Não é Lula 13, mas Lula 11, que vai ser as ações que tendem a se beneficiar com o governo Lula, não é, Cabral? Vamos montar esse fundo. Educação tem uma chance considerável. Educação, MRV, ação que vai participar muito de Minha Casa Minha Vida. Porque é uma forma dele conquistar o público que ajudou a elegê-lo. Não estou tendo nenhum preconceito, só vendo o TSE, quem ajudou a elegê-lo, uma das formas é essa. E a Oi? E agora o que, mano? E a Oi? A Oi nesse momento tá zerada. Tá zerada? A Oi tá zerada. Olha que beleza. 26 centavos vale a Oi, a IRB 92 centavos. Olha que beleza, tá bom, então. Cash 3, 1,17, é só coisa ridícula. Quem se deu bem, então, ou quem deve se dar bem realmente é a Cogna. O setor, né? O setor. Aí é uma coisa que a gente podia trazer alguém, ou aqui, ou algum podcast, para conversar sobre quais setores tem o EAD mais profissional, que tem uma adaptação mais rápida para FIES. Você não vai falar de FIES no INSPER. Você não vai falar de FIES no BEBEC. Você não vai falar de FIES da FGV. Tem que saber quais são as faculdades que, por exemplo, Edux. Uma parte da Edux é IBEBEC. IBEBEC não é FIES, esquece. Então, quanto isso pode afetar a Edux? Às vezes não muita coisa. E eu não sei dar essa resposta. Então, uma dúvida que eu tenho, quais são as empresas que sentem mais na veia o FIES? Cogna é exemplo clássico, né? Pô, tem uma amiga minha que dá uma aula numa sala que tem 310 alunos. Presencial. Online. Pelo amor. 310. Imagina 310 de Daniel Morales. A aula não anda, mano. Nossa. Poxa. Você começa a aula hoje e termina o ano que vem, né? Só o primeiro slide. Só o primeiro slide. O que você quis dizer com isso? Bom, valeu Cabral, valeu Gani. Já acabou? Já acabou. Não, a gente quer falar de política aqui. Não, e não deu... Tem os caras ali, eles querem entrar. Então, mas não deu pra falar de nada. Não deu pra falar de Boletim Focus. Putz. Boletim Focus passa a ser uma incógnita agora, né? Porque o que vai ser ano que vem? Quem vai ser o ministro da Economia? Que equipe de transição? Bolsonaro ainda não disse adeus. Então, pô, tá... Focus atualmente está literalmente vazio. Será Rui Costa ou Henrique Meirelles? Meirelles hoje assumiu a associação do CQ de crédito. Né? Ele assumiu, o Rafael Morella até perguntando aí, falando que saiu o ministério do Lula. Você consegue levantar? Não, ainda não saiu. A CNN especulou uma lista de possíveis nomes para cada caixinha. Para todos tem 2, 3 nomes. E outra, a gente também fez isso outro dia com o Gani aqui. Então, e agora que o pessoal tá dando, que o Gani falou, já deve ter mais de um mês. Agora que falaram, Costa. O pessoal assistindo a BBC, né? Tem que ver a BBC. Isso aí. Abraço, então, gente. Dupla, até mês que vem, se Deus quiser. Agora, gente, só até o mês que vem. Quase, você respirou pra falar. Você chegou... O Bolsonaro perdeu as eleições, mas a piada bolsonarista continuará por 4 anos. Então, mês que vem, estamos de volta aí no Marketing. Bom programa, até lá pra vocês. Tchau, gente. Tchau, valeu. Bom, é isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Vocês vão ficar agora com o Você com Dinheiro, com o Rafael Pasquarelli e o Felipe Ferreira. Um abraço pra vocês, até amanhã.